Olá meninas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou trazer o retorno de uma manicure russa completa de uma cliente queridíssima. Olhem só que maravilha, esse retorno é depois de 25 dias. Será que a manicure tradicional dura pelo menos uma semaninha desse jeito? Com esse brilho, com as pontinhas sem nenhum descascadinho? Me conta aqui nos comentários se a tua manicure tradicional dura pelo menos uma semaninha assim. Bom, meninas, e aproveitando esse retorno, então, já para responder uma pergunta que eu recebi lá no meu Instagram. Vocês encontram o arroba do meu Instagram na descrição do vídeo, tá? E me perguntaram se eu retiro, no retorno, se eu retiro o esmalte gel e a blindagem com broca ou com acetona. Então, vocês podem ver aí que o que eu retiro é com broca, tá? Eu tô usando nesse vídeo uma broquinha, uma lixa 240. Para quem não conhece, para que possa usar essa lixinha, para que possa encaixar essa lixinha, a gente usa uma pecinha de metal chamada mandril, tá? Que encaixa na caneta do motorzinho e nesse mandril a gente encaixa essa broquinha que ela é de único uso, então você usa e joga fora. Ou também eu uso uma broquinha de porcelana da lista vermelha. E essa broquinha de porcelana, ela pode ser desinfetada e autoclavada com as outras brocas. Se você não sabe como é um mandril e como são essas lixinhas, eu tenho 2 vídeos aqui no canal sobre os materiais que eu utilizo. E lá eu mostro bem certinho o mandril, as lixinhas e todo o material que eu utilizo na manicure russa completa. A broquinha de porcelana, ela acelera um pouco esse passo na mesa, tá? Então, hoje em dia eu tô usando mais a broquinha de porcelana. Mas como o mandril, ele vem já junto com os motorzinhos, na maioria dos motorzinhos, então fica mais acessível conseguir essas broquinhas para encaixar nele. Vocês podem ver que eu vou e volto várias vezes, porque como o toque é tão suave, às vezes nem chega a tocar na unha, então eu tenho que ir e voltar várias vezes ali, tá? E eu não retiro bem dos cantinhos, porque essa broquinha, ela é meio afiadinha na ponta dela, então para não machucar a cutícula, não machucar a pele da pessoa, eu não tiro ali os cantinhos, tá? Eu tiro a maior parte do produto. Apesar de parecer que eu esfrego a broca na unha às vezes, o movimento ele é tão rapidinho de subir e baixar que às vezes parece que tá esfregando, mas o movimento é só subindo e baixando, nunca baixando e subindo, nunca de baixo para cima, tá? Porque o movimento da broca é de cima para baixo, então a gente acompanha esse movimento. Bom, meninas, eu vou deixar o vídeo ir correndo, normalmente, com o tempo que eu demoro na mesa mesmo, tá? Sem ficar cortando passos, sem ficar adiantando o vídeo, nem colocando ele na velocidade rápida, né? Porque a intenção é que vocês vejam o movimento da minha mão, o movimento da mão da cliente. Então, acho que para quem está aprendendo, isso é bem importante. E eu gostaria de saber a preferência de vocês nesses vídeos, mostrando mesmo o tempo total de mesa. Se vocês preferem que nos momentos que eu não esteja falando, que tenha música ou que não tenha, né? O YouTube, ele não tem uma grande variedade de músicas. Algumas músicas são bem repetitivas, eu particularmente não gosto, mas eu faço os vídeos para vocês. Então eu gostaria que vocês colocassem nos comentários se vocês preferem com música, sem música. Talvez eu possa fazer uns vídeos com música e outros sem, né, para agradar todo mundo. E no decorrer do vídeo eu vou respondendo mais algumas perguntinhas, vou dando mais uns toquezinhos, tá? Em momentos pontuais do vídeo. E só antes de eu deixar vocês só vendo aí o vídeo, eu gostaria de comentar
o tema de volume do vídeo, que eu recebi uns 2 ou 3 comentários aí falando que o volume tá muito baixo. Gente, o volume dos vídeos do YouTube é padronizado. O produtor de conteúdo, ele pode colocar algum efeito, alguma música com um volume mais alto para chamar atenção ou, né? Mas o volume dos vídeos, ele é padronizado. Eu tenho um celular antigo, que é o meu xodó, que eu adoro ele, mas como ele já tem vários anos de uso, o volume dele tá bem ruim, o som dele tá bem ruim. Então, o que eu faço? Uso fone de ouvido, porque eu gosto de usar ele, então eu uso fone de ouvido, tá? E assim eu consigo aumentar o volume. Eu já testei os vídeos em vários celulares e no computador, e o som para mim parece super bem e eu consigo aumentar ali o volume dele. Então, não sei, gente, talvez seja o aparelho que vocês estão usando para assistir os vídeos e talvez também seja útil um fone de ouvido. Mas isso é como tudo na vida, né, gente? Quando a gente quer fazer uma coisa, a gente busca um modo de fazer. Quando a gente não quer fazer, a gente busca desculpas. E bom, meninas, voltando ao tema do vídeo, eu gostaria que vocês vissem a quantidade de pozinho que fica no aspirador, né? Porque o aspirador ele vai puxando ali o pozinho para o pozinho não ficar suspenso no ar. Então, para vocês verem a importância do aspirador. Porque se não tivesse ele, todo esse pozinho estaria em suspensão aí no ar e vocês inalando esse pozinho. E também a importância da máscara, né? Porque mesmo com o aspirador, um pouquinho de pó fica em suspensão. Eu sempre aconselho as minhas clientes também usar máscara. Algumas não usam, não gostam, mas daí é opção delas, né? Eu sempre uso máscara e quando eu vou fazer a minha unha, a minha própria unha, às vezes, ai, sei lá, tô com preguiça, esqueço alguma coisa de usar a máscara e no outro dia eu tenho uma tosse bem braba. Então, muito cuidado, meninas, porque a nossa saúde, a nossa segurança é o mais importante. Vocês vão ver também que entre uma mão e outra, eu passo a escovinha aí na mão para tirar o pozinho, né, da mão da cliente. E passo também a escovinha no aspirador para dar uma ajuda para ele e para tirar esse pozinho de cima dessa parte metálica. Ah, e mais uma coisa, nesse passo vocês vão notar que eu tô dando uma lixadinha ali dos lados e na pontinha da unha, porque a cliente ela quer diminuir um pouco o tamanho da unha, né? E como o formato é almond, então a gente tá já dando uma ajuda aí pro braço para não ter que estar lixando com a lixa manual muito tempo, facilitando e acelerando o serviço.
Bom, meninas, voltando, então eu tô diminuindo aí o tamanho, né, e dando formato almond para a unha da outra mão. E vocês podem ver que eu seguro firme com a mão esquerda o dedo da cliente e pressiono em cima da unha da cliente com a mão esquerda. Isso é porque a broca trepida, então para que a cliente não tenha o desconforto de sentir aí a broca trepidando na unha e nem que possa interferir na estrutura da unha, né? Então o melhor é sempre segurar a unha aí da cliente, pressionar a unha da cliente. E bom, eu pulei a parte do lixamento do almond com a lixa manual, mas vocês podem ver que eu tô comparando aí as duas mãos e fazendo um ajuste aí com a lixa manual para que as duas mãos tenham o mesmo tamanho, né, as unhas fiquem com o mesmo tamanho e também dando uma lixadinha em algumas unhas nos cantos da unha para que a unha não fique tão larga, tá? Porque às vezes o gel vai se acumulando ali naquele lado da unha, a unha vai alargando, vai ficando grosseira. Bom, e agora eu passei para a broquinha número 13, a DBS número 13. Com essa broquinha eu vou tirando aquele excesso de esmalte em gel que ainda ficou na unha. E nesse caso, nesse tipo de cutícula, eu já vou passando essa broquinha rente com a cutícula, para já tirar a capa de gordura da parte de crescimento da unha, a capa brilhosa daquela parte que cresceu da unha. Como eu já conheço essa cutícula, é uma cutícula bem sequinha, é uma cutícula que já tá bem certinha, que a cliente ela tava usando palitinho em casa para não deixar que a cutícula crescesse em cima da unha novamente, né? Uma cutícula muito boa de ser retirada. Então, como eu já conheço essa cutícula, eu não estou usando nessa sessão a broca 720F. Em uma cutícula muito delicada, nesse ponto eu teria que estar usando essa broquinha DBS 13 só para retirar o excesso de gel, sem tocar na cutícula, e depois vir com a broca 720F, tocando a cutícula e retirando a parte gordurosa da zona de crescimento. Então, com essa cutícula, com essas características, sequinha, uma cutícula que ela pula fácil com a broca, então a gente já pode eliminar o passo da 720F. E claro, sem comprometer o resultado, né, gente? Com essa broquinha DBS 13, eu também vou deixando a parte que ainda ficou um pouquinho de gel uniforme, tá? Vou tirando algumas irregularidades ali do leito da unha, que não é unha, né? Que é ainda a capinha de gel que tá por ali. A capinha de gel que a gente deixou da sessão anterior, ali um pouquinho, para fortalecer aquela ponta da unha, mas sem ficar com um aspecto de alongamento. E como eu já comentei em outros vídeos, é por isso que é tão importante que entre a primeira e a segunda sessão, principalmente, não passe mais do que 21 dias, não passe mais do que 3 semanas, para que não tenha problema desse gel descolar da unha, porque chega uma hora que ele descola mesmo da unha, tá? Esse gel não é eterno, então o interessante é que não passe das 3 semanas, para que esse gel esteja bem aderido na unha e a gente possa deixar um pouquinho desse gel da sessão anterior para reforçar essa pontinha da unha. Bom, meninas, vou deixar aí o vídeo correndo e daqui a pouquinho eu volto com mais uns toques aí.
Voltando, meninas, agora a gente vai passar para a broca chama curta, número 830F, a minha queridinha. É bem importante que vocês prestem atenção no movimento da minha mão e no movimento ali da broca, né? Como é que eu vou retirando, como é que eu vou levantando essa cutícula em cada pedacinho da unha, tá? Eu explico melhor isso em vários vídeos aí do canal, tá? No vídeo de como treinar a broca na nossa própria mão, de como treinar a broca na bexiga. Então, aí, naqueles vídeos eu ensino bem certinho o movimento da broca. Infelizmente, em alguns pontos do vídeo tem bastante reflexo da lâmpada que eu uso, né? Mas como eu não fico prestando atenção ali no celular gravando a sessão, então em alguns pontos vai ter esse reflexo. Mas mesmo assim, mesmo com o reflexo, vocês conseguem ver o movimento da minha mão e o movimento da broca. Aqui nesse ponto vocês podem ver bem como eu uso a broca mesmo como palitinho, sem pisar no pedal, só limpando ali aquela parte da cutícula, limpando o pozinho e deixando aquela cutícula mais fundinha, né, sem pressionar nem nada, só usando a pontinha da broca. E olha que maravilha ver essa cutícula pulando aí com a broca.
Bom, meninas, e aí eu vou terminando o último dedinho da segunda mão com a broca 830F. Algumas profissionais mais preguiçosinhas já param nessa broca 830F e passam higienizador e acabou o serviço. Eu, como gosto de um trabalho mais perfeito possível, claro que a perfeição não existe, né? Um trabalho sempre pode ser melhorado, mas que fique o mais perfeito possível. Eu gosto de passar essa broquinha 7F bem de leve, retirando o excesso ainda que ficou de umas pelezinhas, retirando algum calinho pequeno, dando um acabamento tanto na ponta aí da unha do dedo, quanto ao redor da zona de crescimento. Para mim, esse é um passo muito importante para deixar um acabamento o mais perfeito possível. Aí uma inscrita deixou uma perguntinha sobre a velocidade do motorzinho, né? Que velocidade que eu uso do motorzinho. Eu achei uma pergunta bem interessante que eu tinha esquecido de comentar em outros vídeos. No motorzinho Strong que eu usava lá na Europa, eu usava sempre entre 15 e 20 mil rotações por minuto, sempre mais perto de 20 mil rotações por minuto, tá? No motorzinho que eu tô usando agora, que é um motorzinho, é um porquinho maravilhoso que eu encontrei, que não tripida nem nada. Como ele não tem o número, a gente não pode selecionar o número, mesmo que a gente quer, né? Eu uso ele, o botãozinho, eu giro da metade, um pouquinho mais da metade. Então, como o motorzinho que eu uso tem 35 mil revoluções por minuto, então eu usando um pouquinho mais da metade ali do botãozinho, ele vai chegar em torno de 20 mil revoluções por minuto, tá? Mas deixando claro que quanto mais rápido, maior a velocidade, mais fácil de machucar a cliente, de machucar você mesma se você está treinando, né? A velocidade do motor, ela não influencia no resultado final, ela vai influenciar no tempo de mesa, tá? Que vai ser uma velocidade maior, vai ter um tempo de mesa menor, tá? Mas eu aconselho vocês começarem usando ali 10 mil revoluções, tipo um pouquinho menos da metade do motor porquinho ali, do botãozinho do motor porquinho. E depois, pouco a pouco, vocês vão aumentando essa velocidade. Quanto mais velocidade, menos contato a broca tem que ter com a cutícula, tá? Quanto mais alta a velocidade, você vai passar a broca só encostando de leve. Você não pode pressionar essa broca na cutícula. Senão essa broca vai queimar a cutícula e até mesmo ferir, até mesmo sair sangue da cutícula.
E agora, como eu não fiquei completamente feliz com o resultado, como eu senti ali que dos lados ainda tinha um pouco de calinho, umas peles mais durinhas, eu passei para a broca DBS 13, tá? Para tirar esse excesso, é uma broca um pouco mais forte, então para tirar esse excesso, esses calinhos. Algumas vezes eu passo essa DBS 13 antes da 7F. Eu não tenho uma ordem específica entre a DBS 13 e a 7F. Depende da necessidade que eu vejo ali no momento. Algumas vezes, se a pele é muito fininha, se é uma pele sensível, eu nem uso essa DBS 13, né? Se a mão não tem nenhum calinho. Assim como eu não tenho uma sequência específica na hora de lixar a unha. Nesse caso aqui, eu lixei a unha antes de passar a DBS 18, porque como eu já dei o formato com a lixa 240 lá com o mandril na unha, eu já aproveitei para lixar a unha e deixar ela perfeita. Se eu não tivesse que ter mexido no comprimento da unha ou no formato, eu teria deixado para lixar depois da DBS 18. Bom, meninas, e agora terminando aí com a DBS 13, limpando a unha com a escovinha, a mão, né, um pouco tirando o pozinho. E agora passando o higienizador e tirando bem com uma gaze, esfregando ali um pouquinho, tirando bem com a gaze o pozinho da unha. No próximo vídeo eu vou mostrar a parte da blindagem dessa unha, tá? A continuação a partir desse passo. Agora no final eu vou deixar aí o resultado final da unha já com a esmaltação, para vocês darem uma olhadinha, tá? Eu espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Deixem um comentário, deixem um coraçãozinho se não tiver nenhuma pergunta.
deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação para vocês receberem aí a notificação do vídeo quando sair um vídeo novo, porque eu não tenho muito data e horário específico para postar, porque depende da minha disponibilidade de horário também, né? E aí está o resultado, maravilhosa unha. E com essa unha linda, com essa cutícula maravilhosa, eu vou me despedindo de vocês. Eu espero que vocês fiquem bem. Um beijinho, tchau, tchau!